se esse aqui. Pronto, a gravação já tá começando, viu? Pode ficar à vontade agora, pode arrochar aí. Boa noite, né, pessoal? Mais uma vez. Segunda-feira. Dia preguiçoso para estudo, mas como colocaram mais cedo hoje no grupo aí do cursinho, né? 41 dias restantes para o grande dia, né? Para que vocês estão se preparando até agora. E a gente espera que todo mundo encontre isso, né? Alcance êxito. Uma notícia boa e uma notícia ruim para vocês. Vocês querem ouvir qual primeiro? A ruim, indiretamente e infelizmente ou felizmente é boa para vocês também. Ano passado a gente teve aqui em Apodi 9 escolas que receberam o Enem. 9 escolas. O Enem aqui em Apodi foi realizado em 9 escolas. A gente sabe que dessas 9 escolas, um bocado de turma ficou com a inadimplência, né? Faltaram um bocado de alunos. Esse ano, das 9 escolas que iam receber o Enem, e aí, somente três vão receber o Enem. Ou seja, não tiveram mais alunos, os alunos não quiseram se inscrever esse ano para o Enem, né? A notícia infeliz é essa, porque a gente vê que o povo não quer mais estudar, e para vocês, querendo ou não, uma notícia boa, porque diminuiu quase 300% da concorrência de vocês, né? Então, das 9 escolas que iriam ter o Enem em comparação ao ano passado, somente 3 irão receber, né? 6 não tiveram alunos para comportar, certo? É verdade, somente. A verdade é essa. Então, pessoal, vamos dar início ao que nós ficamos na aula passada, é isso? Ainda estudando sobre a questão dos biomas brasileiros, a gente ficou na parte de cerrados, não é isso? Então, na parte de cerrados, a gente falou na aula passada, que é toda essa partezinha amarelinha aqui no Brasil Central, né? Algumas partes aqui no norte, ok? Então, a gente falava que os cerrados vai se equivaler à mesma vegetação de savana que a gente encontra na África, é isso? Então, é a mesmíssima coisa. Caiu no Enem falando sobre vegetação de cerrado, vegetação de savana, vegetação de Selby, né, que é acho que é assim que se escreve, isso no final, na Austrália, falar sobre a jungle, né, que é selva, em inglês, jungle, né, na Índia, que fala nos llanos, na Venezuela, tudo isso vai estar se referindo à mesma forma de vegetação, ao mesmo tipo de bioma que a gente conhece aqui no Brasil por cerrado. E tem que falar também de cerca de 75% do cerrado já foi extinto, né? Que coisa. Então, somente 25% que a gente tem hoje é o que, de fato, vamos dizer assim, sobreviveu até os dias de hoje. A gente falou também, como introdução, que o cerrado ele está incluído no meio do que se chama, né, no ambientalismo de hoje, uma região denominada hotspots, né, que são pontos quentes. São os pontos quentes, né, que os pontos em que algumas áreas do globo apresentam vegetação, tanto também envolvendo a fauna também, né, com relação também à vegetação, enfim, o bioma em si que está desaparecendo. E no Brasil nós temos o cerrado como hotspots
E temos também a Mata Atlântica, que foi falado também na aula passada, que, segundo alguns estudiosos, só existe entre 7 a 8, 9% da vegetação original de Mata Atlântica, ok? Então, se cair na prova do Enem falando sobre hotspots, né, sobre os pontos quentes, né, que geralmente são espécies endêmicas, ou seja, que só aparecem naquele determinado bioma, naquela determinada região geográfica, vocês não vão esquecer que nós temos aqui no Brasil a Mata Atlântica e temos também o Cerrado, ok? E aqui nós temos aqui as principais características do Cerrado. A gente falou também na aula passada que somente irá perder para a formação amazônica, então o Cerrado vai ser a segunda maior região de bioma do Brasil, com relação a bioma, com relação à fronteira natural, ok? E ela é do tipo tropófila. Estudamos em climatologia, não é isso, pessoal? E o Brasil Central ele vai estar sob domínio do clima tropical. E o clima tropical, ele vai possuir 2 estações do ano, não é isso? O verão, ele vai ser quente e chuvoso, o inverno ameno e seco. Então, essa característica tropófila, ou tropófita, tropo quer dizer o quê? Meio, né? Metade. Então, quer dizer que é uma vegetação adaptada a 2 estações do ano. Uma mais chuvosa e outra mais seca, ok? Então, observando bem aqui, ó, vocês podem observar que não vai tirar nada. Essa paisagem aqui, como sempre fala, só aqui, pessoal, aqui é a savana africana. Aqui onde tem o leão, tem a zebra, tem o leopardo, né, tem o elefante. Então, vocês vão ver que era a mesmíssima coisa, o mesmíssimo tipo de substrato vegetativo. Então, o que é que vai caracterizar o cerrado? Árvores de pequeno e médio porte, ok? Sempre, sempre, sempre acompanhado do substrato graminoso, né? De ervas, no caso, as gramíneas, ok? Então, são árvores de médio porte, tronco grosso, galhos retorcidos, mas sempre que vem acompanhado do solo de gramíneas, beleza? Outra característica básica que a gente estudou em agricultura, quando se falar nos solos do cerrado, né, a gente falou que eram solos bastante ácidos, bastante ferruginosos, onde iria aparecer a laterita, né, que é uma crosta de ferro, né, ferruginosa, que iria justamente dar essa acidez aos solos de cerrado. Então, todo solo de cerrado, ele por si só, ele é um solo ácido. Okay? Então, isso é uma questão natural. Esse teor de acidez que já vem no solo do cerrado, ele é algo natural. Não é algo, deixa eu afastar aqui, está dando tipo uma... Esse aqui vai... Enfim, está dando tipo um retorno. Não sei aqui. Não, continua, deve ser outra coisa. Enfim, a gente não pode dizer que essa questão, essa característica de acidez do solo cerrado é algo ruim. Não, porque foi a própria natureza que criou. Ela é ruim para o homem no quesito econômico, não é isso? A agricultura agropecuária, sendo desenvolvida em solo de cerrado, vai ter que ser colocado calcário, principalmente, para tentar corrigir a acidez desse solo, tá certo? Então, o solo de cerrado, por si só, naturalmente falando, ele vai ser um solo bastante ácido, ferruginoso, laterizado. Não vai ser um solo propício para o desenvolvimento de atividades agrícolas, beleza? Então, aqui a gente já falou na característica das suas árvores, né? São troncos grossos, retorcidos, folhas duras e secas, ok? Mas não tão duras e secas como a vegetação mediterrânea, né, que dá, por isso, o nome de bosque esclerófilo, né, aquela folha seca e dura demais. Então, o solo cerrado não tem essa característica de esclerose. Essa esclerose na questão da folha. E o último detalhe do cerrado, a vegetação do cerrado, ao longo dos rios que vão aparecer nos cerrados, que tem um rio, então,
a vegetação que vai acompanhar o trajeto desse rio até o seu final, ela vai ser chamada de floresta ciliar, ou mata ciliar, ou mata de galeria, ou floresta de galeria, certo? Então, ciliar vai vir com alusão ao nosso cílio, né, o cílio dos nossos olhos, vai estar o quê? Arrodeando, vamos dizer assim, o nosso olho. Então, essa vegetação ciliar nada mais é do que aquela vegetação que vai arrodear, vamos dizer assim, os rios, né? Vão estar sempre ao redor dos rios, beleza? Então, caiu na prova do Enem, floresta ciliar, mata galeria, floresta galeria, que é a mesma coisa, é aquela vegetação que vai aparecer no bioma do cerrado, que vai acompanhar o leito dos rios, beleza? Nós temos a questão 4. Só em olhar por essa árvore, já dá para matar qual bioma seria, né? Aí vamos lá. A paisagem da foto, mostra um dos biomas caracterizados pela presença de uma fauna grande e grande porte, que é dizimada pela caça esportiva. A caça esportiva, primeira dica. Praticada por milionários no primeiro mundo, somente no início do século XX. Hoje, embora a matança de animais selvagens não seja mais permitida, a caça ilegal ainda é praticada na clandestinidade, não acabou. Tendo a postura preservacionista que se difunde por todo o mundo, esse bioma se volta na atualidade para o turismo ecológico, com os safaris organizados para observar os animais em seus habitats naturais. Então, pessoal, só por essa palavra safari, já deu para matar a questão. Vai lembrar de que dá? Essa árvore aqui é o famoso baobá. Aí, com base no texto e na ilustração, é possível afirmar que esse bioma é a floresta amazônica? Não. B, a savana africana? Não tem nem graça, né? C, a caatinga nordestina? Também não. Já passou a caatinga. A taiga siberiana piorou e as pradarias canadenses muito menos, certo? É uma questão facílima de Enem, que vocês matariam, ou só se observasse o texto, ou só se observassem a figura. Então, não é nem o que eles colocam. Geralmente, eles colocam somente a figura e diz. A figura tal diz assim, umas 4 ou 5 dicas bem superficiais, tal. Refere-se a qual tipo de bioma. O cara vai dizer, beleza? É mais ou menos nesse sistema aí. Aí, nessa questão do Enem, eu coloco esquerda e botar os anos. Eles colocaram tanto o texto, como também a figura do baobá, beleza? Savana africana, complexo do Pantanal, essa partezinha marrom que vai pegar parte do Mato Grosso e parte do Mato Grosso do Sul, fazendo já uma fronteirinha aqui com o nosso Paraguai, beleza? Então, pessoal, o complexo do Pantanal. Por que não é chamado só Pantanal? Por que não é chamado só bioma do Pantanal? Né? Então, quando essa ideia de complexo nos remete ao seguinte pensamento, que o Pantanal ele vai ser um conjunto de vários biomas que existem no Brasil que a gente vai encontrar aqui, né? Então, a gente vai encontrar no Pantanal vegetações típicas da formação amazônica, vegetações típicas da formação do Cerrado, vegetações típicas da formação dos Pampas, né, gaúcho, vegetação típica da nossa Caatinga e vegetações típicas da nossa Mata Atlântica. É como se no complexo Pantanal estivessem reunidos todos os demais biomas brasileiros, certo? Por isso, ele é chamado de Complexo do Pantanal. A maior parte do Pantanal do Brasil está no Mato Grosso do Sul, a região mais a noroeste. E 35% no estado do Mato Grosso, né, na porção sul, certo? Então, pessoal, o Pantanal é a maior área alagada do mundo, a área continental alagada do mundo. Então, observe, ó.
toda essa área geralmente vai ser plana, ok? Uma extensa mesmo planície, rodeada, aqui no fundo vocês observam, algumas pequenas formações planálticas, né? Que na época das chuvas, essa área ela vai alagar, como vocês estão vendo aí, formando várias e várias lagoas, ok? E no período, logicamente, das secas, ela vai secar. Então, o pântano nada mais é do que isso, né? Uma grande várzea. No período das cheias dos rios, no período das grandes chuvas, uma área totalmente plana vai alagar. E essas montanhas ao fundo vai dificultar o escoamento dessa água ou dessas águas que ficam, vamos dizer assim, poçadas nessa grande planície, tornando assim todo esse pântano, tá certo? Quem ia falar já aqui no próximo ponto aqui. Então, devido a ela estar cercada, essa grande planície plana, está cercada, está rodeada por configurações de planalto, né? Quando termina o período das chuvas, essa água vai ficar ainda aí empoçada, vai ficar parada, formando lagoas naturais e alagando até propriedades, né? Plantações, etc. e tal. Então, forma-se assim a maior área continental alagada do mundo. Outra questãozinha que possa ser que venha no Enem, os famosos chacos. Chacos é um nome em espanhol para, vamos dizer assim, para pântano, né, para a área que está alagada. Então, quem assiste muito futebol e assiste muito a Libertadores da América, vê que lá no Paraguai tem aquele estádio chamado Defensores del Chaco, né? Então, é Defensores do Pântano, ok? Então, o Pantanal, no caso lá do brasileiro, quando ele entra no Paraguai, ele vai ser chamado de Chaco, beleza? Então, os Chacos nada mais são do que as áreas pantanosas paraguaias. Muda só a questão do nome, só a questão mesmo de nomenclatura. Beleza, pessoal? Então, em todas essas planícies, em todas essas áreas do Pantanal, só reforçando para vocês, a gente vai encontrar formações do tipo de cerrado, formações do tipo da caatinga, formações do tipo da floresta da Mata Atlântica, formação do tipo da floresta amazônica, formação do tipo dos campos, né, dos pampas do Rio Grande do Sul, tá certo? Então, por isso que ele é denominado de complexo, que é um conjunto de todos esses biomas, vamos dizer assim, reunidos nessa área aí do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, beleza? Caatinga, olha aqui nós. Pessoal, quando se falar em Caatinga, vocês não esqueçam, é um bioma genuinamente brasileiro. Olha aí, coisa boa. Somente existe a formação de Caatinga no nosso Brasil, até agora. Em nenhum outro local do planeta você vai encontrar o bioma da Caatinga, somente aqui no Brasil, beleza? Então, a Caatinga, segundo a linguagem indígena, eu não lembro se é Tupi-Guarani, fica mata rala, mata branca, mata cinza, né? Então, ela vai ser típica do nosso sertão nordestino e é uma formação de bioma típica de regiões semiáridas, ok? Típica de regiões semi-secas, quase desértica, ok, pessoal? Então, ela vai ser formada por algumas cactáceas e algumas bromeliáceas, e todas elas têm aquele sistema, né, de preservação da espécie já embutido, já em estado latente. Por exemplo, igual a floresta temperada, quando vai se aproximando o inverno, no outono, as folhas começam a cair, né? É um mecanismo de defesa da planta, das árvores, das florestas temperadas. Da mesma forma, as folhas, nem de todas, mas da grande maioria da formação do bioma da Caatinga também vai cair no período da estiagem, ok?
e voltando a florescer no período que chove. Então, aqui, só para vocês terem um exemplo, né, que todo mundo já sabe, a gente mora aqui no sertão, uma área totalmente cinza, né, ó, as árvores todas cinzas, quase mortas. De repente, quando vem o período das chuvas, elas ficam verdejantes. Então, essa vida interna, essa vida latente, já vai fazer parte do processo mesmo natural das árvores desse bioma. Ok, pessoal? Aí, vamos lá. Se é uma árvore, se são plantas adaptadas a climas semiáridos, as vegetações serão xerófilas ou xerófitas. Alguns autores colocam só esse final, ombrófilas, ombrófitas. Certo? Esse final, las ou tas, é a mesma coisa. Se é xerófila, xerófita. Tropófila, tropófita. Certo? Então, isso aí vai ser a mesma coisa. Quem quer falar alguma coisa aí, não? Lucas, liga aí novamente o microfone, por favor. O seu microfone está desligado, Paulo. Paulo, seu microfone está mudado. Pronto, agora deu certo. Mas estava assim desde o início. Não. Foi de agora. Ainda bem. O bicho aí tá doidão, porque ele fez sozinho isso aí, né? Ele ligou sozinho. Ok, agora, pessoal, dá para ouvir? Aonde foi que vocês não, que a gente parou, que o microfone desligou? Foi aonde? Parou quando você pediu para alguém falar alguma coisa. Perguntando se eu queria falar. Então pronto. Então aqui tá ok, né? Não vou perder conteúdo, não. Isso. Pronto, show de bola. Sim, pessoal, então a gente estava falando, se são árvores xerófilas, né, árvores adaptadas ao clima semiárido, então são árvores adaptadas ao clima de transição, que a gente viu em climatologia, e o clima semiárido, como vocês bem recordam, é um clima de transição, né, do tropical para o deserto. Sendo assim, as plantas da caatinga são do tipo xerófila, também está passando por um processo de transição para se transformar em xeromorfa, né? Xeromorfa, aquela vegetação totalmente dos desertos. Beleza? Aqui tem mais as características da caatinga. É caducifoliada, né? Possui folhas caducas que vão cair no período da estiagem, vai voltar a florescer, né? A nascer novamente no período das chuvas. É tortuosa, espienta e esgalhada, ok? Então, aqui as duas principais ramificações que vão formar essa floresta são as cactáceas e as bromeliáceas. As cactáceas todo mundo já conhece, né? A família de todos os cactos. E as bromeliáceas, vamos dizer assim, que eu não sei explicar tecnicamente falando, bem direitinho, mas são aquelas árvores um pouco mais suculentas, né? Um pouco mais verdes, mais aguadas, vamos ver se o termo seria esse, do que as cactáceas em si mesmas, ok? E elas vão se estender até o norte de Minas Gerais, certo? Vai pegar toda a região nordeste, menos o litoral oriental, beleza? Toda a região nordeste. Vai pegar a parte do agreste, vai pegar o sertão, principalmente o sertão,
vai pegar também parte do meio norte, que a gente vai estudar na próxima aula. A gente vai falando sobre as sub-regiões nordestinas, tá certo? Então, já um bizu para vocês, que o bioma da Caatinga, ele vai estar presente em todas as sub-regiões nordestinas, menos no litoral oriental, menos na zona da mata, beleza? Figurinha já mostrou. Questão 5. Com a necessidade cada vez mais exigida de se comprar produtos economicamente corretos, países europeus não conseguem satisfazer a demanda que aumenta por produtos que possam substituir as fibras de vidro na indústria automobilística e o nylon para a geração de cordas e barbantes. O produto extrativo que poderia substituir esses materiais sintéticos seria material sintético, logicamente, material artificial, né? Então, pessoal, a indústria automobilística está utilizando uma dessas 4 árvores aí, né? Folhas dessas árvores, ou frutos dessas árvores, para substituir a fibra de vidro, que é utilizada na indústria automobilística, e o nylon, né? Que é para a fabricação de cordas e barbantes. Que árvore, que planta seria essa? Seria a carnaúba. A carnaúba, conhecida por nós aqui, né, nordestinos, como árvore da vida. Uma árvore que dela a gente se aproveita praticamente tudo, não é isso? Seria a oiticica. Ela pode usar em cosméticos, né, a oiticica, em indústria de higiene, né, fabricação de sabão, detergentes, não é isso? Será que é a palha do coco da Bahia? Ou será que é o agave? O agave não é aquele lá do mestre, não é que faz tequila, não. O agave aqui não é aquele azul, não. O agave daqui, o nosso, chamado também de sisal. Aí matou a questão, não foi, pessoal? Então, é justamente do agave, do sisal, essas indústrias, principalmente na Europa e no Japão, estão procurando muito aqui no Brasil, né? Eita, deixa eu ligar aqui. A bateria se vai acabar. Pronto. Muitas indústrias na Europa e no Japão, no ramo do automobilístico, também no ramo da fabricação de cordas sintéticas, estão substituindo, estão importando as palhas, né, as folhas secas do sisal, né, o nosso agave, para substituir esses produtos, né, fazendo isso com que seja economicamente correto, ok? Se perguntarem, pessoal, nesse ramo aqui dessas indústrias mais modernas, da carnaúba, a cera ela está sendo bastante utilizada também nessa questão da indústria informática como isolante natural, né? Como isolante térmico, né? Um isolante natural. Então, está sendo bastante procurado também nesse ramo de tecnologia, né? A cera de carnaúba. Das utilidades, logicamente, dela. Ok? Oiticica, cosméticos, vocês podem colocar aí, shampoos, sabonetes, sabão, e também essa questão de higiene, por aqueles detergentes. Beleza? E a palha do coco da Bahia, geralmente se faz mais artesanato, né? Bolsas, sacolas, chapéus, esteiras, assim como a palha da caramba também é utilizada para isso, ok? Aí, no geral, a questão fala sobre o agave, sobre o sisal, que está uma procura muito grande desde 2015, 2013, desde os anos 2010 para cá, certo? A procura muito do agave sisal para substituir esses produtos aí, certo? Campos Sulinos.
somente aqui não está dizendo, principalmente no Rio Grande do Sul. Tchê. Então, quando se falar em Campos Sulinos, quando se falar em Campanha Gaúcha, quando se falar nos Pampas, quando se falar nas estâncias, vocês vão direcionamento de vocês para os Campos Sulinos, que é a mesmíssima coisa. As estâncias lá, né, geralmente são as fazendas, mas que estão localizadas em terrenos de campos, ou pampas, certo? Outra coisa aqui bem interessante, pessoal, que a gente viu que no hemisfério norte existem as pradarias, não é isso? E existem as estepes. As pradarias é aquela parte de campo, né, campal, com graminha, do lado mais úmido, do lado mais chuvoso. E a estepe, aquele lado mais seco, né, menos úmido, ok? Então, o campo sulino, aqui no nosso hemisfério sul, vai fazer concordância com as pradarias encontradas no hemisfério norte. Então, serão aqui vários campos, né, também muitos, de planície, onde o solo será revestido totalmente por gramíneas, essas que, por sua vez, irão crescer até cerca de 60 centímetros de altura, e que vai ser bastante utilizado para a prática agropecuária, certo? Igualmente aos cerrados, a gente vai encontrar aquela vegetação que vai estar acompanhando o leito dos rios. Então, essa vegetação que vai estar acompanhando o leito dos rios é chamada também de mata ciliar ou mata galeria, ok? Igual ao cerrado. Aquela vegetaçãozinha que vai acompanhar o leito dos rios, vai estar sempre arrodeando os lagos, as lagoas, que vão se formar nos campos sulinos, vai ser chamada também de mata galeria ou mata ciliar. Tirando a forma de planície que a gente encontra nos campos sulinos, a gente vai encontrar, como observa aqui lá no final da figura, a altimetria mais um pouco elevada, é isso, mais de planalto. Então, essa altimetria vai ser chamada de coxilha. A coxilha é como se fosse aqueles pequenos morros, aquelas pequenas montanhas, aqueles pequenos planaltos que vão acompanhar toda essa paisagem de planície que a gente encontra nos campos sulinos, beleza? E uma outra e último detalhe aqui é que os rios, quando vão desembocar, logicamente, no litoral, né, vai fazer com que apareçam os famosos banhados. Os banhados, não esqueçam, vão aparecer nos campos sulinos, na região, logicamente, litorânea, onde haverá o encontro da água dos rios com a água do mar, fazendo com que lá seja protegida por lei federal, certo? O banhado é uma área ecologicamente correta, uma área ecologicamente protegida por lei federal. Por quê, professor? E vai ver também que, igual aos mangues, os banhados vão servir como uma grande área de reprodução de peixes, alguns mamíferos, algumas aves, certo? E alguns outros animais também aquáticos, que na época da reprodução vão procurar a área de banhado, que é uma área mais, vamos dizer assim, mais protegida naturalmente de outros predadores, para assim reproduzir. Então, os banhados, eles vão se equivaler a alguns santuários ecológicos. Okay? Então, o banhado ele vai ser conhecido como considerado, aliás, um santuário ecológico. Por quê? Porque na época da reprodução de algumas aves, peixes, outros animais aquáticos, certo? E alguns mamíferos vão procurar as áreas, as árvores do banhado, que é algo mais, bem assim, protegido, naturalmente falando, certo? Que é umas áreas abertas, como vocês observam aqui,
né? E vão, no meu período de reprodução, terem seus filhotes, vamos dizer assim, lá vão ser reproduzidos totalmente nessas áreas de banhados, beleza? E agora, por último, bioma, o manguezal, os mangues. Vou pegar desde aqui, pessoal, o Amapá, até mais ou menos aqui, Santa Catarina. Então, a vegetação que vai ser totalmente litorânea, vai criar toda essa parte do Brasil todinho, até chegar a Santa Catarina. Não esqueçam, não vai ter manguezal no Rio Grande do Sul. O que vai ter no Rio Grande do Sul, que ainda acabou de falar agora, são os banhados, certo? É algo bem parecido, mas não é igual. O manguezal vai pegar do Amapá até Santa Catarina. Tá aqui as principais características do manguezal. Assim como os banhados, os manguezais também são considerados um santuário ecológico, né? Um viveiro de animais que, na época do acasalamento, da reprodução, vai procurar, pessoal, observem aqui, ó, essas partes aqui, né, mais, vamos dizer assim, protegidas, naturalmente protegidas, de outras espécies predadoras, para assim se reproduzirem. Então, peixes, crustáceos, não é isso? Camarões, siris, enfim, lagostins, aves, mamíferos, vão procurar os mangues para se reproduzir. Aqui, irmãozinho bonito, para a gente aprender. Característica dos manguezais. Árvores do tipo halófilas. Halo, né, vem de sal. Terrenos salítricos. Terrenos salinos que vão possuir muita quantidade de sal, né, de sais, em seu próprio substrato. Então, halófila, plantas adaptadas, ou halófitas, pode ser também com T no final, alguns autores colocam halófita, outros colocam halófila, quer dizer a mesma coisa. Então, são árvores adaptadas a ambientes salítricos, ambientes que contêm muito sal, ou seja, os mangues vão se desenvolver, logicamente, no encontro da água dos rios com a água do mar, né? É um ambiente já litorâneo, ambiente costeiro, um ambiente muito salídrico, né? O solo em si. É higrófila ou higrófita, a árvores, né, plantas adaptadas a muita água, como é os litorais do Brasil. Raízes pneumatóforas, vixe Maria, que nomezão invocado. Que é isso? Pessoal, observem aqui, ó. Tá vendo essas árvores, tá vendo isso aqui tudinho, né, ó? Isso aqui são as raízes das árvores do mangue, né? A raiz do mangue, ela vai crescer para cima. Como é interessante. Toda hora a gente sabe que a raiz vai crescer para baixo, para as profundezas, procurando água. É isso? Então, no manguezal, não. A raiz do mangue vai crescer para cima. E a esse nome que nós damos a esse tipo de raiz, chama-se raiz pneumatófora, raízes aéreas. São raízes aéreas, são raízes totalmente expostas, não são raízes enterradas na areia, como diz a história. Mas por que isso, professor? Devido à grande quantidade de sal que o solo vai ter. Então, essa grande quantidade de sal vai fazer com que a planta seja impedida de respirar bem, né? Então, para ter uma melhor ventilação, uma melhor respiração, as raízes terão que serem expostas, terão que ser aéreas. Tudo isso é um processo natural.
Tá certo, pessoal? Então, raiz aérea ou pneumatófora é justamente por isso, devido ao seu solo muito salídrico, a árvore vai precisar respirar e a raiz vai ficar exposta, tá certo? Aqui a gente já falou, né, com o ambiente costeiro, transição com o litoral, com o próprio continente, né? Ok? E por relação a impacto ambiental que a área de mangue vem sofrendo, vocês podem colocar, pessoal, a própria urbanização, né? O crescimento das cidades não respeitou o limite dos mangues, muitos mangues foram destruídos para ceder espaço às cidades, né? O processo de urbanização, e a retirada, tô psicológico aí, ventilador, e a retirada da areia, né, para a construção civil. Então, essas são as duas principais atividades humanas que vão causar impacto ambiental nos manguezais. A urbanização, né, o crescimento das cidades, não vai respeitar o limite do mangue, vai acabar devastando o mangue para construção, né, civil, e a própria retirada de areia, né, a própria retirada do solo do mangue para a própria construção civil. Ok? Questão 6. Eu acho que acabou os biomas, agora vamos responder questão até a 10 aqui. Fechar de vez esse conteúdo e vocês ficarem safos nele. Qualquer questão do Enem falar, que cair e falar sobre biomas, vocês vão acertar. Então, a questão 6 diz o seguinte: a vegetação apresenta adaptações ao ambiente, com plantas arbóreas e arbustivas com raízes que expandem horizontalmente, permitindo forte ancoragem no substrato lamacento. Raízes que se expandem verticalmente, ou seja, que crescem, né? que crescem acima, literalmente. Por causa da baixa oxigenação do substrato, a gente acabou de explicar. Folhas que têm glândulas para eliminar o excesso de sais. Folhas que podem apresentar cutícula espessa para reduzir a perda de água ou evaporação. As características descritas referem-se a plantas adaptadas ao bioma de onde? Dá para matar logo de cara, né, pessoal? Essa daqui da Mata dos Cocais é uma área de ecótone, vocês estão lembrados, né? Área de transição entre a Amazônia e o Nordeste. A gente vai ver também na próxima aula sobre sub-regiões nordestinas. Então, pessoal, arredondando a conversa, tudo isso está falando sobre o manguezal. Beleza? Questão 7, outra de mangue. Questão de mangue é interessante. No Enem, até onde eu observei até hoje, quando cai, geralmente cai de cerrado, ou geralmente cai falando sobre o mangue. Uma dessas duas vem, de certeza, na prova. Se for falar do bioma na prova do Enem, vocês podem ter certeza que fala de cerrado ou fala de mangue. Interessante demais. Os mangues estendem-se desde o Amapá até Santa Catarina. Aí esse ecossistema, desenvolve-se nos litorais protegidos de ondas e na desembocadura de rios. Protegido de onda, lógico, né? Porque se não fosse, não tinha como existir o mangue. A onda vinha, batia e destruía. 2. Apresenta somente plantas adaptadas à luminosidade, ao excesso de luminosidade. 3. Tem solo salino? Tem. Vira um alagamento durante a maré cheia. 4. É a área de procriação de várias espécies, pela alta porcentagem de matéria orgânica. Sofre degradação pela instalação de indústrias, no caso aqui a construção civil principalmente, e pela urbanização, confere. Então, haja visto tudo isso,
somente a 2, né, que está errada. Ó, somente para nos adaptar ao excesso de luminosidade. Não. Nós sabemos que tem aquela área de maior porte, não é isso? E tem aquelas espécies de menor porte. Qualquer floresta do mundo que você entrar, floresta densa, fechada, que você for entrar, você vai entrar, por exemplo, de 10 horas da manhã na floresta como a Amazônia, por exemplo, até mesmo a Mata Atlântica, já vai pegar área de mangue também, né? Você vai adentrando a floresta e vai ficando escuro. Vai pensar que já é até meia-noite, sem 10 horas da manhã. Então, as maiores árvores vão fazer, vamos dizer, sombra, né, para as menores árvores. Já que é uma faixa muito densa, e no meio dessa aparece uma de menor porte. Então, logicamente, essa árvore de menor porte vai crescer totalmente adaptada à não luminosidade, não é isso? Ok? Então, no geral, toda floresta, se for densa, ela vai tanto desenvolver espécies adaptadas a muita luminosidade, como também espécies adaptadas a pouca e às vezes até a nenhuma luminosidade, tá certo? Oitava questão. A topografia, a gente vai estudar em cartografia ainda, mas topografia está se relacionando aqui às diferentes altitudes de um terreno, né? As diferentes altitudes do relevo. A topografia predominante no Planalto Central é de uma região horizontal, chata, que me faz recordar muito o Planalto Central da África do Sul. O mesmo horizonte circular, a mesma vegetação baixa e rala que permite à vista varrer extensões infinitas. Quais formações vegetais pertencem às paisagens representadas? Eu sei, meu Deus do céu, me perdi. Li aqui, não entendi, foi nada. Então, você vai ver que o Planalto Central está localizado aonde? Vocês estudaram na aula de geografia? Na região centro-oeste. Região centro-oeste, clima tropical. Qual é o bioma predominante na região centro-oeste? O cerrado. Uma outra questão. Que me faz recordar muito o Planalto Central da África do Sul. Pessoal, na África, de maneira geral, onde tem cerrado, tem o quê? Lá é conhecido por savana. Acabou-se. Qual é a correta aí? Né? Cerrado no Brasil, savana na África do Sul. Questão de Enem. Bem fácil desse jeito. Estão entendendo? Vamos lembrar aqui. Garrigues e Max. Vegetações de onde, pessoal? Alguém? Lembra? Vegetação do tipo Mediterrânea. Ou vegetação do tipo chaparral. A mesminha. É isso? Vegetação mediterrânea ou chaparral, fala na prova do Enem, é a mesma coisa. Quais são as duas principais árvores desse bioma, vamos dizer assim? Os garrigues e os max. Pradaria, estepe, no hemisfério norte do globo terrestre, não é isso? No sul seria o quê? Pampa, campanha, estância ou campos sulinos. É isso? Caatinga, único bioma do mundo que só existe aqui em nós. Floresta de coníferas, taigas, floresta boreal, aciculi-foliada, homogênea, não é isso? Estepe é quem a gente já falou, que é nas regiões do hemisfério norte, onde vai ter umidade menor,
na ocorrência das pradarias, ok? E restingas é uma forma de relevo litorâneo, ok? É a própria areia, vamos dizer assim, da praia em si, em aspecto horizontal, certo? Beleza, pessoal? Questão 9. Com relação aos grandes biomas do mundo, suas localizações e características gerais, assinale o que for correto. A 1. Que é aquele tipo de questão que a gente vai fazer, vai marcar as que estiverem corretas, no final a gente vai somar tudo, tá certo? A tundra, que é encontrada em regiões polares e alpinas, não tem representatividade em território brasileiro. Tem tundra ou não tem no território brasileiro, pessoal? Tem não, né? Então não tem representatividade. 2. Savanas tropicais são conjuntos de formações abertas, com domínio de uma vegetação de gramínea dispersas e tufo de ervas baixas. Okay? Ocorre na América do Norte, na Eurásia, né, entre a Europa e a Ásia, África e nos pampas da América do Sul. Errou feio aqui, não foi? Savana tropical não tem na América do Norte, não tem na Eurásia, tem na África e também não tem nos pampas da América do Sul, tem no Cerrado, é isso? 4. Os desertos que ocorrem nos centros de altas pressões da América do Norte, África, Eurásia e Austrália, não têm representatividade na América do Sul. Só tem algum deserto na América do Sul, tem algum deserto no Brasil. No Brasil não tem, né? Não tem deserto no Brasil. Tem o quê? Núcleos de desertificação. Estão lembrados? Tem também o quê? Núcleos de arenização. Estão lembrados também. Então, pronto. Mas na América do Sul como um todo não existe nenhum deserto. Aí vocês vão lembrar de quem? Do Atacama, lá no Chile. Não é isso? Então, essa assertiva 4 está errada. Vamos para 8. As florestas tropicais recebem uma precipitação elevada e bem distribuída durante o ano todo. Confere. Chove demais e chove uniformemente, né, nas florestas tropicais. Concentrados na faixa intertropical, constitui um dos ecossistemas com maior biomassa terrestre. Faixas tropicais, equatoriais, é isso? Confere. A 16. As taigas, ou floresta boreal, ou floresta de conífera, são as matas de conífera que ocorrem em latitudes acima de 45 graus, principalmente no hemisfério norte. No inverno, elas são muito úmidas e frias. De graça, não é isso, pessoal? Confere também. Então, aí, juntando aí 1, 8 e 16, nós temos um total de 25 ações. Certo? E a questão 10, para a gente finalizar essa aula aqui. Os seringueiros amazônicos eram... Essa questão aqui foi do ano passado, pessoal, 2020. Os seringueiros amazônicos eram invisíveis no cenário nacional nos anos 70. Começaram a se articular como movimento agrário nos anos 80 e na década seguinte conseguiram reconhecimento nacional, obtendo a implantação das primeiras reservas extrativas após o assassinato de Chico Mendes. Todo mundo já ouviu falar em Chico Mendes, já? Linha Sindical, Seringueiro do Acre, Chapuri, né?
Assim, em 20 anos, os camponeses da floresta passaram da invisibilidade à posição de paradigma, né, de desenvolvimento sustentável com participação popular. Aí, de acordo com o texto, a visibilidade dos seringueiros amazônicos foi estabelecida pela relação entre quem, o que, o qual, como, onde, por quê, como, né? Então, é só uma questão dessa. Envolve história, envolve sociologia, envolve meio ambiente, envolve bioma, né? Vocês teriam que saber, no caso, logicamente, rapaz, quem foi Chico Mendes? Quem foi Chico Mendes? Aí vocês vão ver a historinha dele, bem direitinho, quem já não conhece. Reserva extrativa de Queume, seringueiros. Para tirar o quê? O látex. Onde é que tem o látex? Em qual tipo de formação? Formação amazônica. No caso de Chico Mendes, foi no Acre, né, que ele era acreano. Então, tudo isso aconteceu devido ao quê? Arredondando a conversa, tinha lá os seringueiros, né, e os conflitos com os latifundiários da região. E Chico Mendes, ele era um cara da frente, né, que tomava o partido do sindicato por parte dos seringueiros, os pequenos, né, seringueiros. Foi assassinado a mando, né, desses latifundiários, para tentar calar, né, os seringueiros de uma vez por todas, e assim ocuparem suas terras. Mas aconteceu o inverso. Então, de acordo com o texto, a visibilidade dos seringueiros amazônicos foi estabelecida pela relação entre o quê? A. Crescimento econômico e migração de trabalhadores. Sabe que coisa que aconteceu? Esse contexto histórico que está falando aqui a questão, esse contexto sociológico, por qual está falando aqui essa questão. B. Produção de borracha e escassez de recursos naturais. Está falando aqui de paradigma, né? Assim, um dos exemplos, uma das leis é o desenvolvimento sustentável com a participação popular, com a participação do, vamos dizer assim, do minifundiário, não do latifundiário. C. Reivindicação da terra e preservação da mata nativa. Está bonita nessa questão? Os pequenos reivindicando a terra, né, um torrãozinho para trabalhar, e o latifundiário foi na pressão para ele sair de lá, expulsar, dizendo que era deles, tanto que assassinaram Chico Mendes, né, para ver se davam um cala-boca nos trabalhadores, né, nos seringueiros, para eles abandonarem suas terras, irem embora e deixarem tudo para os latifundiários. D. Incentivo governamental e conservação de territórios. Ou é modernização do plantio e comércio látex. E aí, pessoal? A questão está envolvendo o quê? O que é que você me diz? Assertiva C. A reivindicação de terra, né, que tanto os latifundiários quanto os pequenos produtores, né, liderados por Chico Mendes, estavam reivindicando a terra deles, para eles trabalharem em cooperativas e venderem, né, a sua borracha. O comércio tanto nacional como internacional, se fosse o caso. Por outro lado, vinham os latifundiários, dizer que aquela terra era deles, sei o quê, tem que sair, senão iam matar aquela ameaça toda, como de fato assassinaram Chico Mendes. Mas, por outro lado, quando fala aqui em desenvolvimento sustentável na questão, fala também aqui nessa assertiva preservação da mata nativa. Preservar
algo que já é natural vai rimar diretamente com o conceito de desenvolvimento sustentável. Beleza? Pessoal, a gente acabou agora nosso conteúdo sobre biomas, né, terrestres. Alguém tem alguma dúvida sobre esse conteúdo? Alguém quer perguntar alguma coisa, quer falar alguma coisa? A gente pode ir para frente para o nosso novo conteúdo. Me digam aí alguma coisa, vocês? Tá tudo ok? Jefinho, quanto tempo aí já, Jefinho? Já passou? Passou um pouquinho, uns 40 minutos só. Ixi, tem muito tempo ainda. Tem tempo. Pronto, então bora para frente. O pessoal diz que tá tudo ok, né? Tô vendo aqui. Vamos continuar. Papai aqui. Vou procurar um outro slide. Eita, nós, eu vou dar. Está partilhando. Beleza, pessoal? Tá vendo aí, né? Bora lá, sem perder tempo, vai nem estar em cima. Eu escolhi também outro conteúdo, vamos dizer assim, pequeno, foi conversado aí, né, na aula passada, a gente bater nessa aula e na próxima, se Deus quiser, e ficar faltando só aquele mês de revisão, a gente vai trabalhar, logicamente, aqui que a gente não deu tempo ver esse ano, tá bom, pessoal? Então, uma coisa também que geralmente cai, tudo cai em geografia, às vezes não cai nada, o professor passa o Antônio dando aula que é você, não cai uma questão do que ele fala. Às vezes também o professor passa o Antônio dando aula que é você, e cai tudo que ele fala. Então, é meio complicado, mas é assim mesmo. A gente tem que saber de tudo um pouco, né? Porque caso caia, a gente sabe, tem um menos norte para responder a questão. Então, pessoal, essa próxima aula, vou botar o slide, eu acho que não botei no grupo, vou deixar ainda hoje à noite, para a gente ter nessa aula aqui, sobre divisão regional do Brasil. E na parte final, vai falar sobre a divisão regional do Nordeste em sub-regiões nordestinas, certo? Então, já foi trabalhado demais com vocês desde o início do ano o conceito de região. O que é uma região? Né? Uma região é uma grande área geográfica que vai ser caracterizada por apresentar conjunturas de clima, vegetação, hidrografia, relevo, população, tipo de sistema econômico, né, que vai ser diferenciada das demais. Em 1936, o atual e então presidente da República, Getúlio Vargas, criou o IBGE, né, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele ainda existe, né, mas ele está muito reduzido. Dos anos para cá, ele ficou muito reduzido a pouca coisa do que ele representou mais no passado. Então, o IBGE, coube ao IBGE, aliás, a missão de dividir o Brasil em regiões, né, para melhor administrar. Então, o princípio de você criar regiões dentro de um país, dentro de um estado, é justamente você tentar facilitar a administração daquele local, daquela região, né, com políticas públicas. Então, depois de 36 que o IBGE foi criado, tivemos em 1941 a primeira divisão do nosso país. Né? Nós temos aqui a região norte, com os estados de hoje, região centro-oeste, com os estados de hoje, só que aqui não tinha Mato Grosso do Sul, né? Era território do Guaporé, se não estou enganado. O Goiás não tinha divisão no Tocantins, né? Era território de Boa Vista, não era nem Roraima.
Aqui era território, não sei se era da Amapá ou não, assim, também não era estado. Olha aqui a região Nordeste, como era. A Bahia, Sergipe não faziam parte da região Nordeste, fazia parte da região Leste. São Paulo fazia parte da região Sul. E por aí ia. Então, o que eu tenho que pedir para vocês prestarem atenção é o seguinte, que essa divisão regional de 1941 levou em consideração somente os aspectos naturais, certo? Então, a primeira divisão que o IBGE criou para o Brasil, para, no caso, Getúlio Vargas, né, melhor administrar, quem ficasse no poder depois dele, melhor administrar o país, foi levando em consideração somente os aspectos naturais, ou seja, tipo de clima, de relevo, de vegetação e de hidrografia, certo? Isso aqui não vamos esquentar muito com isso não, só para vocês verem aí, só a introdução. Aí, em 1945, acharam um pouco, aí criaram-se mais 3, 4, 5, 6, 7. Aí dividiu o Brasil em 7 regiões. Para vocês saberem, o Maranhão e o Piauí foi no par do Nordeste Oriental. Aqui ficou o Nordeste Ocidental, desculpa, aqui ficou o Nordeste a partir do Ceará, Nordeste Oriental. A Bahia e Sergipe ficaram no Leste Setentrional. É só questão, né? Foram vendo algumas realidades, as tecnologias foram aumentando, né? E por aí foi dando certo, até chegar à divisão regional que a gente tem hoje. Aqui, como eu falei, o Acre não era ainda em 45 estado, era território. Rondônia era Guaporé, né? Ponta Porã, que é essa parte onde hoje é o Mato Grosso do Sul. Território de Iguaçu, aqui no Paraná. Território de Rio Branco, onde hoje é Roraima. E território do Amapá, onde hoje é o estado do Amapá. Beleza? Deixa eu ver aqui. Tá certo. Muito bem. Então, em 69, preste atenção, a nossa divisão regional, que equivale hoje, a região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, ela foi a mesminha de 1969, ok? Então, em 1969, o IBGE dividiu novamente o Brasil em 5 macro regiões, certo? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, pessoal, em 69, observem, o estado do Mato Grosso era um só, não era Mato Grosso do Sul ainda, e o estado do Goiás não tinha o Tocantins ainda, certo? Mas que em 69, o IBGE levou em consideração, além dos aspectos naturais, os aspectos econômicos. Então, ele juntou tudo. Quando ele fez essa junção entre, por que os estados que vão compor o Nordeste são esses 9? Por que os estados que vão compor a região Norte vão ser esses 7 aqui? O que é que tem de diferente entre o Nordeste e o Norte? Aspectos naturais, né? Clima, relevo, solo, vegetação, hidrografia, e aspectos econômicos, ou seja, os principais tipos de sistemas econômicos, de produção econômica que havia no Nordeste, eram totalmente diferenciados dos principais tipos de sistemas econômicos e produções econômicas da região Norte, assim como também tanto o Nordeste como o Norte era diferenciada a questão do Centro-Oeste, que por sua vez era do Sudeste, que por sua vez também já era pelo Sul, tá certo? Aí, em 1988, as mudanças que tiveram, a criação do estado do Mato Grosso do Sul, né?
a criação do estado mais novo, mais novinho, que nasceu na Constituição de 1988, o estado do Tocantins. Os estados que faziam parte da região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul, permaneceram os mesmos da divisão de 69, ok? Então, pessoal, baseado nesse conceito de região que o IBGE criou em 69, a partir de aspectos naturais e a partir de aspectos econômicos, surgiu a forma política administrativa. Então, a divisão regional do Brasil de hoje, a gente vê os estados, do jeito que eles estão aí, bem bonitinhos, cada um formando parte de sua região, não é isso? Foi de 1988. Então, além dos aspectos naturais e econômicos, surgiu a forma de divisão política e administrativa. Então, se cair na prova do Enem, a divisão regional do Brasil de 88 pelo IBGE é baseada em quê? Ou foi em quê? Ou foi por quê? Assim, dividida em 5 grandes macro-regiões, né? Foi baseada na forma política e administrativa. Vocês observem que essa divisão, ó, vai respeitar bem direitinho todos os limites de todos os estados. Ok? A forma política administrativa, ela vai respeitar bem direitinho os limites dos estados. Ninguém vai entrar em outra área de ninguém, né? Ou seja, não tem nenhuma parte, por exemplo, segundo a divisão política administrativa, por exemplo, de São Paulo, que até em 41 estava pertencente ao Sul, vai estar enquadrado na região Sul. Não, não vai. Não vai ter nenhuma parte do Nordeste que vai estar inserida na região Norte ou na região Sudeste. Não vai ter nenhuma parte de qualquer estado da região Centro-Oeste que esteja inserida com o Sudeste, ou com o Sul, ou com o Norte, ou com o Nordeste, não. Está ali para justamente facilitar a administração, tá certo? Então, ao redor desse tempo todo que passou, o governo federal criou vários órgãos, várias instituições para melhor traçar ou trazer políticas públicas para essas regiões e assim promover o desenvolvimento delas. Vou tomar uma aguinha aqui. Então, pessoal, o Nordeste a gente acha grande, não é? É grande. O Centro-Oeste é maior do que o Nordeste. O Norte é muito maior do que o Centro-Oeste e o Nordeste, juntos, né? Ao Sul já é um pouquinho menor, mas é grande, né? Região Sul. E o Sudeste também é grande. Ou seja, são 5 macro-regiões. Então, imagine como seria traçar políticas públicas que atendessem às realidades sociais de cada região dessa. E dentro de cada estado, de cada região dessa, existem particularidades, não existe? A gente não pode dizer, por exemplo, falando aqui no Nordeste, que a realidade do Rio Grande do Norte vai ser a mesma realidade de quem mora no Maranhão, mesma realidade de quem mora na Bahia, mesma realidade de quem mora no Ceará. Não. No geral, é igual, né? Agora, dentro dessa generalidade, vai existir as particularidades. Ora mais, a gente tira até a nível de município, dentro do nosso estado, do Rio Grande do Norte. A gente sabe muito bem que existem municípios ricos, não é isso? E municípios não tão ricos, né? Então, você não pode comparar uma Natal da vida com o nosso Apodi aqui, ou com o Riacho da Cruz, com relação à questão de verbas, né, que vem, que gira
e que movimenta a economia e causa desenvolvimento desses municípios. É isso? Da mesma forma, a gente não pode comparar nosso Sapudi com a Mossoró da vida, com essa relação à questão econômica. Ou seja, são realidades totalmente diferentes dentro de um próprio estado, dentro de uma particularidade de cada município. Estão entendendo? Entendeu? Então, não é porque o Nordeste é uma região que todos os estados, todos os municípios do Nordeste são iguais. Não. Cada um tem sua realidade diferente. Realidade, eu falo, social e econômica, né? Diferente de alguns e dos demais. Tá certo? Então, para melhor facilitar o atendimento de projetos, a chegada de verbas, para gerar o desenvolvimento desses estados, desses municípios, o governo criou alguns órgãos para facilitar o repasse de verbas para lá, né? Por exemplo, criou a SUDAM, né, que é a Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia, entender, criar projetos para desenvolver a região norte, dadas suas realidades. Criou a SUDENE, Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste. Entender as necessidades, as realidades dos municípios, do povo do Nordeste. Criou a SUDECO, Superintendência para o Desenvolvimento do Centro-Oeste, da mesma forma. Criou a SUDESUL, né? Superintendência para o Desenvolvimento do Sul. E a SUDEVAP, Superintendência para o Desenvolvimento do Vale do Paraíba, que era a região, vamos dizer assim, mais carente, vamos dizer assim, mais pobre do Sudeste brasileiro, certo? Então, criando esses órgãos, as pessoas que ficariam à frente desses órgãos, faria todo o apanhar, todo aquele estudo, logicamente não só, né, mas com sua equipe, para ver o que é que estava prezando, onde é que prezava investir mais, onde é que necessitava abrir uma indústria ou de que ou tal, enfim, para facilitar, né, o repasse público para gerar, assim, o desenvolvimento em cada região, certo? Aqui já tem a questão 1, de graça. Observe o mapa de divisão regional do Brasil e, em seguida, assinala a proposição correta. Aqui tem aquela velha memóriazinha, né? Ó. Um aqui está representando quem? Região Norte. É isso? O 2. Região Nordeste. 3. Região Centro-Oeste. 4. Região Sudeste. E o 5º, região Sul. A diz o seguinte: o número 5 assinala a região Sul. Confere? Confere, 5 é o Sul. Onde se concentram numerosos descendentes de europeus. Confere. Que utilizaram a terra mantendo a cobertura vegetal original, adotando um sistema de agricultura extensiva e de alto consumo. Região Sul eu nunca fui não, mas quem já foi, e pelo que a gente vê em foto, diz que você está em outro país. Descendência europeia, principalmente italiana e alemã. Algumas cidadezinhas, né, vocês vão, vocês entram, vocês pensam que estão até fora do Brasil. Né? Em algumas cidades, alguns municípios, eles aprendem primeiro italiano ou primeiro alemão, para depois aprender o português. Né? Então, isso aí existe. Ok, pessoal? O que está pegando aqui é essa questão: utilizaram a terra mantendo a cobertura vegetal original, adotando um sistema de agricultura extensiva de alto consumo, né? Plantava, criava para consumir. B. Vou marcar correto. O número 1 corresponde à região de maior área. Confere, né? Que é a região norte, maior área.
onde as condições naturais permitiram o estabelecimento de uma floresta temperada, homogênea, errada, floresta o quê? Tropical, equatorial, ou sul equatorial, né? Heterogênea. Já está errado, a gente já poderia parar de ler aqui essa assertiva B. E que vem apresentando crescente extensão de áreas devastadas, porque ainda não utiliza modelo de desenvolvimento sustentável, correto, mas não é floresta temperada, nem muito menos homogênea. C. O número 2 indica a região que teve menor importância econômico-social, vamos ver que é o 2 aqui, é o Nordeste, é nós. Indica a região que teve menor importância econômico-social no período colonial. E aí, pessoal, vocês estudam história mais do que eu. E que, após o período áureo da mineração, voltou às condições de pobreza dos primeiros séculos de colonização. Pessoal, a gente sabe que nossa vida, né, começou no Nordeste. Isso? Nossa história brasileira começou no Nordeste. Então, por quase 3 séculos, o nosso Nordeste foi tudo de bom que o Brasil tinha a oferecer a Portugal, né? Então, teve uma grande, sim, importância econômica e social do período colonial. Mas só já está descartada, né? O número 4, que é o 4, Sudeste. Identifica a região que apresenta maior índice de industrialização, confere, com destaque as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, confere, que polarizam as demais regiões brasileiras. Polarizar é você, dominar você, influenciar economicamente. Ó, tá bonito. O número 3 assinala a região centro-oeste, confere, que passou a crescer após a construção de Brasília, confere, mesmo apresentando condições naturais adversas, advindas da presença do bioma da Caatinga, errado, a Caatinga é nós, Nordeste, região centro-oeste, Cerrado. Então, pessoal, questão correta, corretíssima, assertiva B. Tá vendo? Questão fácil, Enem. Questão fácil. Aí, como eu falo, a questãozinha besta dessa, como a história, o camarada tem que saber se localizar no mapa. Mas isso aqui vocês sabem. Paulo, Oi, ia perguntar quantas questões faltavam. como é? Ia perguntar quantas questões faltavam, mas já encerrou, não foi ali? Quantas questões faltavam onde? Não, ia perguntar quantas questões faltavam. Sim, Mas você. você encerrou agora, não foi? Quer deixar Oi. esse conteúdo para a próxima aula? Bora deixar a próxima aula, sim. É melhor. Entendeu? Então, pessoal, a partir da próxima aula a gente vai ver, né, que além dessas divisões, né, do IBGE, a Política Administrativa, Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, tiveram 2 pensadores, né, que foi o Pedro Pinchas Geiger e o Milton Santos, que é considerado o maior geógrafo brasileiro, né, que quiseram também, e tiveram, aliás, né, suas propostas de divisão regional brasileira. A gente vai estudar a aula que vem isso aí, viu? E eu acho também que vai dar certo a gente concluir, ok? Então, pessoal, vocês têm alguma dúvida sobre a aula de hoje? Alguma pergunta, alguma colocação? Alguma crítica? Alguma coisa que vocês queiram falar nessa segunda-feira? Já querem jantar? Acho que estão todos com fome, viu, Paulo? Não é não, rapaz. Então, pessoal, beleza aí, viu? Qualquer coisa aí, podem procurar a gente aí no PV, lá no grupo. Fique à vontade aí. Deus abençoe a todos, bons estudos e até a próxima segunda, se Deus quiser, viu? Até mais. Valeu, Paulinho.
Até a próxima Boa. semana. Até.